nós vamos observar a preocupação de Joana de Ângeles com relação à infância, o papel dos pais, mestres, ao lidarem com a criança. Quando uma criança, diz ela, é severamente punida pelos pais que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores de seu medo. Olha que tristeza que é a psique desta criancinha. O pai ou a mãe é um déspota, simplesmente judia, bate, agride, pune, né? Isso vai gerar na criança medo. Em primeiro lugar, medo, né? Consequentemente, gerando medo, vai gerar insegurança. A criança vai ser insegura, ela não sabe como se comportar, aonde ela vai se ater, se apegar, né? Com isso, gera um estado de ansiedade infantil. É muito entristecedor a gente observar crianças ansiosas. E nós podemos observar crianças ansiosas. Hoje não é tão difícil nós detectarmos. A gente que tem um convívio estreito com um grupo social e como eu tenho uma observação com relação a, não no sentido de malicioso, no sentido de ficar vendo pontos negativos, não. Observar no sentido de educar, sentido educacional, para ver como as coisas se encontram, né? A criança, por sua vez, nesse círculo vicioso de ser punido, apanhar, ficar de castigo, gera uma criança insegura. E aonde ela vai encontrar libertação para a sua insegurança? Infelizmente, a criança se volta para se prender nos pais, que é o único porto que ela tem. Quando tem um familiar, um avô, uma avó que é mais próximo, ele corre para os avós. Porque encontra nos avós o quê? Um posto de segurança, não é? Esse medo, segundo Joana de Ângeles, do desconhecido, ainda segundo Brawlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área de ansiedade. Muito bem, ele se prendeu na família. Ele se ateve, se vinculou à família. Mas acontece que a família se dissolve, se desvincula, se dissocia. O que acontece com a criança? Leva a criança a um estado de maior ansiedade. E neste quadro de maior ansiedade, aumenta-lhe a sensação de medo. Medo no porvir, no amanhã, medo das coisas que ainda desconhece, né? E é uma pena, porque a criança, por sua vez, ela é sensibilíssima, extremamente sensível. Certamente, o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade
de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais e necessidade de apoio no espírito endividado, que é o filho, que ora se sente rejeitado. Aqui vai o grande passo que o Espiritismo dá e oferece para a psicologia. Não é possível somente ficarmos analisando esses processos de ansiedade com os olhos na matéria, na vida atual. Não dá. Porque existem ações e reações que não mostram nenhuma vinculação com a vida presente. Como então nós vamos encontrar? Então, respostas? Se não tem respostas aqui na vida presente, as respostas se encontram na vida passada. Por isso, caríssimos, é fundamental que nós procuremos fazer o trabalho de assistência emocional, psíquica, voltada para a vida espiritual. A vinculação com o Pai, observe bem, a vinculação com o Pai produz segurança. A separação proporciona angústia. Olha que tristeza. Por isso que nós encontramos o estudo mostrando que grande parte dos jovens, das crianças, da área infanto-juvenil, com predisposição ao suicídio. Eles se sentem abandonados, se sentem sozinhos, e no campo da insegurança, a criança fica rebentando de medo. Ela se estertora de medo. Ela se agita de medo. E esse medo é muito triste. É um medo altamente destrutivo, porque muitas vezes eles encontram apoio e sustentação no campo das viciações, das substâncias psicoativas. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem. Como eu falei, a avó, um tio, uma tia, né? Quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Quando não, a revolta. Quando não, o jovem se revolta. Quantos casos nós tivemos contato de que houve a separação do pai e da mãe e, a princípio, as crianças não se manifestaram tanto, não tiveram tanta forma negativa de se manifestar, mas depois, na adolescência, na juventude, como eles não tinham condição de desabafar ou de trabalhar no campo da união dos dois, eles começaram a ter atitudes rebeldes, de
todas as naturezas que nós podemos imaginar. De todas as naturezas que nós podemos imaginar. Até atos de querer se suicidar. Eu tive essa oportunidade de presenciar junto a um ente muito querido, amigo, não familiar, amigo, né? Havia a dissonância entre os casais e o rapaz, por sua vez, adorava a mãe, adorava o pai, só que ambos não conseguiam se harmonizar, entende? Então ele, por sua vez, entrou no campo das substâncias psicoativas, se tornou um viciado inveterado. Várias e várias vezes foi internado, mas as internações não conseguiram conter o vício da substância, né? Isto são fatos que estão aqui sendo ditos para nós em outras palavras, né? Quando a vinculação não pode ser concretizada, ela transfere, entende? Transfere para quem? Para outrem, e nesse caso, a substância psicoativa. Voltaremos.